Muito boa noite, Estamos ao estamos ao vivo em mais uma live aqui no YouTube e hoje com uma convidada mais que especial. Ela, Carol, que está aqui com a gente. Palmas para ela. Obrigada. Obrigada, só tem uma turma boa aqui hoje. Estamos ao vivo para comentar essa audiência que está acontecendo hoje lá em Los Angeles. E estamos aqui em trio para poder fazer isso com quem entende de Britney Spears. Ela mesma, a Carol, que está ostentando sua coleção na estante ali atrás. Maravilhosa. Toda uma fanbase. Vou tentar fazer um merchan, né, gente? Fazer um merchan pro meu canal. Mas a pergunta para a Carol é: como tem sido para você continuar colecionando diante de tudo isso que está acontecendo na vida da Britney? Você consegue separar... Eu sei que não dá para separar 100%, eu não consigo, mas qual é a sensação que você tem? Assim, você consegue ter a mesma empolgação com tudo isso acontecendo? Com certeza, ainda mais com esses lançamentos da questão da Urban, né, dos LPs, da Britney, é uma coisa que é muito diferente. Por a gente colecionar desde Baby, eu tenho certeza que vocês colecionam desde Baby, é uma sensação completamente diferente. Parece que agora é como se eu tivesse só, tipo, marcando ponto, sabe? Tipo assim, a Urban lançou isso aqui, eu vou ter que comprar agora, porque se eu comprar depois, eles vão me cobrar o triplo do preço. A minha sensação é a mesma. A minha sensação é a mesma. Mas tipo assim, você compra porque você tem que comprar agora, porque se você não comprar depois, às vezes você nem consegue. Mas assim, aquela coisa de receber, de colocar no LP, tipo assim, igual quando eu comprei o In The Zone, na época quando ele saiu lá na Siciliano, na época da Siciliano, foi uma das sensações mais maravilhosas da minha vida, porque assim, a gente consegue fazer essa comparação. E hoje em dia é como se eu só, tipo, batesse ponto mesmo, porque eu sei que, tipo, na realidade, a coisa é completamente diferente. Isso meio que entristece a gente, por isso que a gente meio que desanima. Você cria uma expectativa para aquilo acontecer, você quer ter aquele item. Parece que você está comprando só mais um item que estão lançando e você, eu sou colecionador e tem que comprar para ter. Agora eu sinto a mesma coisa que Carol. Eu acho que tem duas coisas aí. Tem isso que eu perguntei, e que a Carol confirmou, né? Eu me sinto do mesmo jeito. E tem uma coisa da própria coleção da Britney, dos itens físicos, terem tido esse boom com vinil, que a gente até noticiou isso no site. Quando os vinis voltaram, quando os vinis começaram a ser lançados, a gente se empolgou muito. Acho que você também sentiu isso. Eu fiz, agora vai. Quando o Baby chegou, eu ainda estava muito empolgado, o Ux também. Mas agora já virou uma coisa tão exploradora, assim, de cada mês sai o mesmo vinil de outra cor para sustentar ali aquilo. Eu acho que a própria coleção se coloca de um jeito que você não tem mais tesão, assim, não dá para ter tesão. É que nem você querer ter, assim, se tem gente que consegue, parabéns, mas é que nem você querer transar 4 vezes no dia, todo dia na semana e ter orgasmos todas as vezes e ser incrível todas as vezes. Mas, enfim, vou jogar a bola para o Gabriel para a gente entrar diretamente no assunto Free Britney. Hoje é um assunto que é bastante delicado e eu tinha pensado do porquê não a gente começar hoje a live comentando um pouco do episódio de Black Mirror que traz da Ashley O com a Miley Cyrus, que traz uma visão da indústria da música, né? Então ele fala exatamente o que acontece dentro da indústria, como um artista é explorado num nível que até ali parece uma grande caricatura, né, do que acontece no mundo da música. Só que muitos fãs, desde sempre, relacionaram, né, esse episódio à carreira da Britney por diversas coincidências. O episódio em si é muito parecido, só que parece sempre que é muito óbvio, parece uma fantasia e exagerado. E aí a gente queria começar a comentar aqui com todo mundo também, a galera participar, e eu queria comentar algumas coincidências que tem dentro desse episódio, porque aí como veio isso na minha cabeça, eu reassisti o episódio e tem algumas coisas interessantes que é como se... que assim, existem vários níveis, né, que você vai pegando num filme, numa série, das mensagens, das camadas que ele tem.
E aí tem outras camadas além daquela bem óbvia que está ali durante todo o seriado que eu queria conversar e a gente ir trocando uma ideia. É isso que vocês falaram mesmo. Quando eu assisti, muita gente, na verdade, falou comigo, olha, assiste o episódio, porque tem muita coisa parecida com a Britney. E, assim, de certa forma, eu fiquei um pouco até assustada com aquilo que a gente estava conversando, né? Na verdade, às vezes eu me pego pensando na situação que está a Britney nesse momento, e eu acho que o que eu mais tive foi uma mistura mesmo, assim, de desespero, meio que de tristeza, por saber que aquilo de fato é uma possibilidade, você entende? Não é apenas um episódio. Até se a gente lembrar lá na época de 2007, naquela confusão do blackout, né, que com certeza vocês leram um livro que a Aline escreveu, e tem alguns relatos que ela dá lá, que igual, eu lembro que, não sei se era aquele Sam, que obrigava ela a tomar uns remédios, que ele amarrava. Então, eu te falo que eu fiquei muito assustada, na verdade. Foi uma coisa que me deixou assustada por pensar que, de fato, é uma coisa que pode ser real. E a gente queria trazer esse episódio porque ele tem uma... Black Mirror, de um modo geral, ele tem um pouco de vínculo nessa coisa de que traz coisas bem absurdas e que parece teoria da conspiração para mostrar, para pensar como é que seria se aquilo acontecesse. E muitos fãs têm achado isso do caso da Britney. Eu vi alguns comentários que são muito assim, eu confio na justiça americana e isso é pura teoria da conspiração. Aí tem essa vertente. A segunda vertente é uma galera Free Britney ferrenha, eu acho que me incluo nessa, Gabriel também, acho que Carol também. E tem a galera que acha que, assim, nós não sabemos de nada e não temos o direito de saber. E foi uma fala da própria irmã da Britney hoje, né, brigando com uma fã da Britney. O Gabriel quase que deu um fora na irmã da Britney, em inglês. Mas se ele tivesse feito isso, a gente não ia estar nem aqui nessa live, que já ia ter caído do site, já ia ter caído tudo. Que eu vou fazer um desabafo e queria saber como é que a Carol se sente diante disso, porque não é uma sensação de ser dono. Tá? Quando a gente coleciona, eu acho que quando a gente consome Britney de várias formas, há tanto tempo, e isso acontece com todos os fandoms, você se sente um pouco... Eu não queria usar a palavra dono, mas você se sente um pouco responsável pelo produto. Você cria um laço afetivo, seja com Harry Potter, seja com Star Wars, seja com uma ficção, seja com Madonna, seja com Carla Perez, Sandy Júnior, não importa. Você cria um vínculo com aquilo. E não é que você se sinta dono, mas é que é como se você pensasse assim, poxa, mas a gente esteve ali o tempo inteiro, a gente deu suporte para aquilo o tempo inteiro, essa coisa só existe porque nós estamos ali. Não estou dizendo que não estou aqui apagando o talento da Britney, longe disso, estou dizendo que assim, para que Britney seja Britney hoje, 20 anos depois, sem lançar nada, e para que esse movimento aconteça, é necessário que os fãs estejam ali. Se Britney não tivesse fãs, esse movimento não estaria acontecendo. E eu, como fã, me sinto sim no direito de ter informações que eu sei que a Britney poderia escolher não dar, e eu respeitaria isso, mas é porque eu suspeito que ela não tem essa escolha, né? Já que ela não tem escolha de nada, eu suspeito que ela não tem essa escolha. Eu acho que não custaria para um porta-voz ou para alguém da família falar de uma forma mais séria e dizer o que é que está acontecendo, respeitando a privacidade da Britney. Tipo, se por acaso a Britney não quisesse dizer o que ela tinha, sentisse vergonha ou tudo mais, eu respeitaria, mas não é essa a sensação que eu tenho. Então, a vontade que o Gabriel teve de dizer para a irmã da Britney hoje, e que eu também tive, escuta aqui, Jamie Lynn, não sei se você sabe, mas você pode ficar sem trabalhar, tudo bem que agora ela está trabalhando, porque agora, né? nós fãs do mundo inteiro, todos nós, todo mundo que está aqui nos comentários, todos nós sustentamos você, indiretamente. Então, assim, se não, você ia ter que estar ralando o tchan, meu amor. Como a gente tem que fazer, né? Para poder comprar nossas coisas. Então, você pega a sua boquinha e fica calada,
sabe? Porque nós queremos fazer uma coisa que você não está fazendo, que é ajudar sua irmã. Eu acho que, na verdade, não só a gente pode pensar como fã, como quem consome o artista, e seu ponto de vista eu assino embaixo, concordo com tudo que você disse, mas existe também um outro lado que é muito importante. Se você coloca a Britney hoje como uma artista doente, que passa por uma conservadoria, tem tudo isso, e que toda hora está na mídia, e que existe toda uma dúvida, é igual hoje você ter o presidente de um país que fica calado sobre tudo que está acontecendo. Então, quem está sobre a custódia da Britney tem o papel de alguém que tem que passar uma informação. Quando surge essa questão que está acontecendo do Free Britney, não é um rumor que saiu num tabloide e que você tem que ficar negando todos os rumores. É uma coisa que está muito grande, e o que é muito bizarro é que ninguém fala sobre. Não existe um posicionamento. Então, eu acho que é exatamente o que acontece dentro da nossa política. Porque acaba que, eu acho que assim como em 2007 eles deixaram tudo ser exposto da forma que foram, hoje eles também estão em 2007. O que aconteceu em 2007? A Britney passou por tudo aquilo e ninguém parou para cuidar da Britney Spears. Não, lançaram um álbum e foi vendido em cima de tudo que estava acontecendo. Então, acho que assim como o Free Britney vem crescendo, eles estão alimentando isso, porque, querendo ou não, isso também está trazendo atenção para o nome Britney Spears, e tudo de novo como foi em 2007. Esse fato que você trouxe, eu acho que merece até ser repetido, que é, todo mundo que está assistindo a gente, parem para pensar que quando Britney surtou e a conservadoria foi conquistada em 2008, ninguém internou a Britney. Ela não foi internada. Ela não passou por um tratamento numa clínica de reabilitação, como, né, a não ser que tenham feito às escondidas. Ela gravou um disco, foi dar entrevista e saiu em turnê. Ponto. Então, assim, isso é bem problemático, né? É bem problemático. Eu concordo muito com o seu ponto de vista, Alan, nessa questão de que, por a gente ser fã, a gente tem um direito, sim, de saber o que está acontecendo. É igual você falou, uma coisa seria se a própria Britney virasse e falasse, olha, é um assunto pessoal, gente, direcionasse a nós, fãs, e falasse, isso é um assunto pessoal que eu não gostaria de compartilhar com vocês, porque eu vou me sentir exposta, não sei o que, eu quero meu sigilo. Outra coisa, é igual o Gabriel falou, por exemplo, as pessoas que, infelizmente, estão, né, assim, cuidando dessa conservadoria, deixam o negócio, assim, ao vento. Ninguém tem interesse em falar sobre isso, ninguém tem interesse em querer esclarecer para a gente o que está acontecendo. E eles não tão, eu acho, sinceramente, que eles não estão nem aí. Nem para nós, nem para a Britney como pessoa. Justamente pelo que, acho que foi o Gabriel que falou que não tem... Para ver, gente, não tem ninguém que cuida dela. Porque, igual, teve um comentário, Alan, que você fez que eu curti, que eu achei tão interessante, que acho que foi uma notícia falando sobre a mãe da Britney, que agora ela entrou para saber como é que estão sendo controladas as finanças. Aí você pensa, 10 anos depois que a sua filha está sofrendo diversos abusos, aí que sua mãe vai entrar em cena? Então, assim, não tem ninguém ali, de fato, defendendo a Britney. Ou é a Jamie Lynn falando que a gente não tem nada a ver com isso, eu acho que ela tem que ficar quieta, porque se não fosse pela irmã dela, ela não seria nunca o que ela é, desculpa, eu não acho que ela tem 3% do talento da irmã dela. Nada, zero. Desculpa, de verdade, eu não acho que ela... Assim, a Britney colocou ela lá porque a Britney é a Britney, e ela não tem esse direito de vir falar isso com a gente, porque, assim, quem é ela? Eu acho engraçado assim, porque aí ela pede privacidade, mas aí depois ela faz um vídeo tour na casa dela, mostrando fotos da Britney antigas, mostrando coisas da turnê, mostrando os prêmios que a Britney tem. Então, assim... Mostrando o quarto da Britney, sem a Britney estar lá para autorizar, né? Então, assim... Exatamente. Estranho. E você entendeu? Espero quebrar a cara, eu espero que a Jamie Lee me faça, assim... quebrar a cara maravilhosamente, eu faço até um vídeo de desculpas para ela. Mas também. No momento, não é? No momento, eu não vejo ninguém querendo cuidar dela. A Aline, eu tinha mais esperanças. Mas a Felícia também, mas assim, é uma coisa que é tudo tão parado, é tudo tão assim, incerto, e assim, eu esperava que a mãe dela, depois do livro e do surto que a Britney passou em 2007, fosse mais ativa nessas questões. Entendeu? Se tivesse mais ao lado da
filho. Só que tem um detalhe que muita gente não lembra, é que assim, é que você falou da mãe dela, dessa questão, lá atrás, a gente tem aquela briga da Britney com a mãe, né, e com todo mundo, a Britney se desligando exatamente. Então, acho que ali a gente vale lembrar todo mundo que já era um sinal que, por mais que a Britney, mãe a mãe, por mais que a Britney anos depois tenha voltado, algum problema existiu ali em que ela duvidava da mãe, do pai, da irmã, de todo mundo. E um detalhe muito importante é que muita gente não lembra, mas tem um período ali que a Aline começou um rumor de que a Aline ia lançar esse livro, né? E ela negava. Ela negava de que não, que ia ser um livro que ia ser de uma coisa completamente diferente, que o livro jamais falaria de Britney. E, na verdade, o livro era para falar sobre a Britney. E, para quem não sabe, esse livro foi apoiado por Lou Taylor, que estava lá, sempre presente. Dolores, né? Sempre presente. Então, eu não sei até que ponto Line também foi o que eu comentei na live do Vini. Eu acho que hoje essa questão da Line e do Jamie é muito a questão do policial bom e policial mal, né? Você tem ali duas pessoas, exatamente, sempre para equilibrar a situação. Então, não acho que se hoje Line pegue a conservadoria vai mudar em nada. Eu acho que é só uma distração, é um personagem. O Jamie é um personagem dentro da história da Britney Spears que ele é o mais problemático. Então, hoje é muito fácil ele ser queimado, porque ele sempre foi um cara que sempre foi queimado para todo mundo. As pessoas conhecem a história do Jamie. Mas eu ia comentar que tem uma coisa aí que eu estava pensando agora enquanto o Gabriel falava isso, que é o Jamie, ele sempre foi queimado, ele sempre foi vendido na carreira da Britney como um cara problemático, provavelmente ninguém sabe, com problemas de alcoolismo, já foi internado, a própria Britney já internou o Jamie, junto com o Kevin, né? Mas o que eu ia comentar é que a mãe da Britney, eu não sei se vocês sabem disso, tenho certeza da informação, mas não lembro em que pé que ficou. Eu sei que ela já sofreu um acidente automobilístico, e nesse acidente, eu não tenho certeza quem provocou o acidente, estou dizendo isso aqui para não ser processado, porque eu sei o que aconteceu, a gente já leu notícias sobre o que aconteceu, mas eu não quero dizer o que aconteceu aqui. Mas uma pessoa morreu nesse acidente, foi uma criança, foi um menino, né? Teve julgamento, e eu não lembro qual foi exatamente, porque é isso, né? Se a gente não disser exatamente como foi, alguém pode chegar e dizer, mas não foi assim, vou processar você. Como a equipe da Britney tem essa vertente, eu quero evitar dizer o que aconteceu. Mas a mãe da Britney já foi professora por anos e anos, e ela tem, talvez, ela seja mais teto de vidro. Então, talvez tenha sido melhor sempre colocar o Jamie na frente, porque ele já tem essa coisa de ter sido alcoólatra, e meio que os podres dele todo mundo já sabia, enquanto os da mãe da Britney ficam ali no armário e não entram em jogo, porque poderiam atrapalhar a carreira da Britney. Né? Talvez, e além de fato delas terem brigado no passado e se afastado, o que eu questionei que a Carol estava falando, e Carol concordou, é isso, assim, porque independente de briga, é sua filha, e a gente não sabe, né? E é uma questão realmente que não tem como a gente saber, né? Cada família é uma, mas assim, é sua filha, ela é uma popstar e ela tem uma doença mental. Ano passado, a gente soube que que a Aline entrou com um pedido jurídico para poder pedir uma quebra de sigilo medicamentoso e hospitalar da Britney, sigilo de saúde, e dava a entender que ela queria saber qual era a doença que Britney tinha, porque aparentemente nem ela sabia. E aí eu fiz assim, gente, sei lá, eu sei que estamos em época de Covid, mas se eu estou no telefone com minha mãe e eu dou uma tossida, mesmo que fosse, vamos supor que não estivéssemos em Covid, minha mãe já está ali perguntando se eu estou me alimentando bem, né? Você levar 10 anos para você querer saber o que é que sua filha tem, eu acho isso no mínimo estranho. Não sei o que acontece, mas acho estranho. Até porque existe também aquele outro fator, que em 2007, 2008, quando tudo aquilo aconteceu, a mídia divulgou muito mais que a Britney era uma drogada e que tudo aquilo era feito de drogas e bebidas do que a depressão pós-parto,
que foi exatamente o que aconteceu ali. E se criou uma verdade sobre drogas, sobre ela ser louca e bababá. Não, houve uma depressão pós-parto. Só lembrando que agora o pessoal passou só uma informação aqui, que a audiência foi... a nova audiência vai ser no dia 19 do próximo mês. Tá? Britney não conseguiu se conectar na audiência. Parece que eu estou fazendo uma piada, né? Mas não, é verdade. Britney não conseguiu se conectar na audiência. Caiu a internet, caiu. Mas a gente começou isso aqui falando sobre o Black Mirror e falando sobre esse episódio, sobre as teorias da conspiração e tudo mais. E o Gabriel queria, junto com a Carol, fazer algumas relações entre o episódio, né? Uma curiosidade sobre esse episódio é que ele é feito pela Miley Cyrus. A gente sabe que a Miley Cyrus tem mais ou menos a mesma equipe da Britney. A gente sabe que ela é fã da Britney, assim como nós. Inclusive, quando eu vejo Miley, eu me vejo. Se eu fosse famoso, o que eu faria? Eu seria a Miley. E eu acho que a Miley, por trabalhar no meio, tem uma visão disso que a gente não tem também. E eu acho que ela tentou passar a visão dela ali naquele episódio. E o Gabriel e a Carol queriam falar um pouco sobre isso. Vai lá, Gabriel, e passa para... Vai fazendo as perguntas para a Carol. Então, vamos introduzir essa ideia. Vamos tentar fazer, na verdade, eu queria trazer uma nova leitura, além do óbvio do que tem ali do episódio, que você assistindo, quem conhece a Britney Spears um pouquinho, começa a relacionar o episódio todo. Só que tem ali umas camadas que são mais densas, não é todo mundo que consegue, num primeiro olhar, pegar. Logo no começo tem uma cena da tia dela, que no caso é empresária, que ela está numa mesa e no fundo tem umas fotos. E aí eu parei para avaliar as fotos e eu não sei se todo mundo percebeu, as fotos dão a impressão, como não é muito nítido, porque é num fundo meio que está desfocado, são fotos da Miley Cyrus, né, da personagem, da Ashley O, e são fotos da Ashley com a xuxinha do Baby One More Time, aquele pomponzinho, assim. São duas fotos, tem uma em cima e depois tem uma num porta-retrato embaixo, e as duas é como se fossem umas fotos de início de carreira da Ashley O, e que tem o pomponzinho Baby One More Time. Então tem esse detalhe dessa cena, e quando eu percebi isso, nessa segunda vez que eu vi esse Black Mirror, eu comecei a tentar procurar mais coisas além do óbvio ali no episódio. Então, além do óbvio, eu peguei esse fator que eu acho que não dá para perceber muito a olho nu, você vendo a série só por assistir, você tem que procurar uns detalhes. E aí um detalhe que eu achei muito interessante é que, óbvio, como a história já lembra muito a história da Britney Spears, se a Britney Spears tivesse o pai, uma mãe e um empresário, eu acho que a situação, exatamente, a Miley aí no personagem, a situação ia ficar, acho que a história seria um pouco óbvia demais. Então, a gente nota que a Miley ali não tem pai e não tem mãe. Mas que já dá para a gente fazer uma leitura que é mais ou menos a situação da Britney, que sempre, né, ela, quando ficou famosa, entrou no mundo da música e os pais só apoiavam, não estavam presentes, decidindo coisas com a Britney. Desde o início da carreira, quem decide tudo é o Larry. Então, eu acho que é o personagem da tia. E eu comecei a notar que lá a foto. Foi que eu mandei para ela, expondo nossa conversa no WhatsApp. Eu preparei e mandei para ele na hora a foto. Lá, mas essa imagem foto, que eu estava mostrando para o Alan da questão do pompom. E aqui parece ser uma bonequinha, né? Aqui do lado. Lembra aquelas mini bonecas que a Britney lançou. Exatamente. Né? Sei qual. E aí eu reparei que, como eu falei, a questão da personagem da Ashley O não tem um pai e uma mãe que morreram num acidente de carro. Mas eu comecei a reparar... Olha o carro. Olha o carro presente. Olha o carro da Lynne Spears, que teve um acidente de carro e que uma pessoa morreu, né? Olha só essa conexão aí. Tem uma conexão. É o que eu te falo, são coisas que às vezes a gente vai virar, o pessoal vai dizer que é teoria da conspiração, mas calma. Eu comecei a correlacionar que eu achei muito parecido. O personagem que é o pai da fã da Ashley, que eu não vou lembrar o nome do personagem agora, eu comecei a revelar uma similaridade com a personalidade do Jamie. E aí eu comecei a achar que quem escreveu jogou o Jamie ali como o pai da fã, na verdade.
que remete muito à história do Jamie, que a gente conhece publicamente, que é de um cara que nunca ligou para as filhas, nunca ligou para casa, para a esposa, que é o que acontece durante aquele episódio. Tem exatamente essa figura. E aí vem o que a gente começa a pensar. Bom, a Britney foi a primeira estrela ali, começou como a estrela do Mickey Mouse Club. Então ela era uma ratinha do Mickey Mouse. É porque traduzindo, vamos botar aí uma ratinha. Uma mousekeeper, né? Ela era a ratinha do clube do Mickey. E o que começou a me chamar a atenção é que o pai da menina, ele, na verdade, ele tem uma empresa. Ele nunca se dá bem na vida, que é a história do Jamie. É um cara frustrado. E a maior fissura dele é o quê? Seria capturar ratos, né? Por que fica claro que é capturar o rato e controlar o rato? Porque numa cena do episódio, ele dispara lá o ratinho dele, que vai atrás do rato, dá um choque no rato, o rato morre e ele fala que ele tem que aprender a controlar aquilo para não matar o rato. Ele só quer ter o controle sobre o rato. Então eu comecei a entrar numa leitura de que, cara, é o pai da Britney e faz muito sentido. Ele está controlando o rato, que é quem? A Britney. Uma outra relação que eu reparei, que eu acho que é um pouco óbvia, que todo mundo deve ter feito na época, é a questão da música que a Miley está ali naquele momento, que mostra a situação de uma cantora que quer botar o seu nome na carreira, escolher o que ela quer cantar, as suas composições, e quando ela é vetada, que é a cena que ela está lá num piano tocando e compondo. Aí eu te pergunto, Carol, você como fã agora, sem ser influenciada, foi a mesma pergunta que eu fiz para o Alan. A Britney como compositora, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Every Time. Exatamente. Que ficou marcado no documentário da ABC, da cena do piano. Então, para mim, era exatamente eles relacionando de que eu já falei numa live que na época era lá no Instagram, que eu achava que Every Time, na verdade, não era uma canção de amor e diretamente para o Justin. E, na verdade, para mim, a minha teoria é de que era sobre o que estava rolando ali, muito sobre o Larry, né? Então, que bate com a história do Black Mirror ali, quando eu comecei a avaliar isso. Então, a gente tem exatamente esse momento. E aí, o que acontece dali para frente é complicado, porque eu achava uma fantasia, que a gente ouviu o episódio e acha muito uma fantasia a questão deles colocarem a Ashley em coma, extrair músicas da cabeça dela e produzir um CD e tal. Só que quem leu o livro da Aline vai lembrar que dentro desse livro a Aline narra exatamente o que acontece com a Ashley naquele episódio, que é que o Sam drogava Britney e que teve um momento em que ele expôs para ela que eles estavam tentando fazer um tratamento e que eles iam induzir Britney a um sono profundo, que é um coma, e para ali meio que curar e trazer ela para uma realidade, tirar tudo que ela estava sofrendo da cabeça dela. E eu achei muito bizarro, porque dentro do episódio eles retratam aquele coma, né? E a indução dos remédios, sem a garota estar sabendo, os remédios estarem na comida, que é exatamente o que a Aline narra dentro do livro dela. Que o Sam, na verdade, drogava a Britney através da comida. Não, eu queria só dizer que o Danilo tá pronto para entrar e atualizar a gente sobre o que aconteceu tá aqui, sobre o Free Britney. Danilo está online. Oi. Estou no cenário de Gimme More. Tá dando para me ouvir? Danete está ao vivo, está dando para lhe ouvir sim. Que veio aqui atualizar. A gente vai interromper rapidamente o assunto que o Gabriel estava falando, a analogia com Black Mirror, vai retornar para ela. Então, gente, teve audiência hoje. Como a gente já tinha falado antes, as partes interessadas iam participar por videoconferência, que eram o Jamie, que é o pai, né? Lynn, que é a mãe, de última hora decidiu participar, e a própria Britney. Só que tem dois relatos sobre a situação. Disseram que antes de começar a audiência, Britney não estava conseguindo ter Wi-Fi para entrar e que a juíza ficou esperando várias vezes, vários intervalos, até ver se conseguia resolver. Só que não resolveu. Então, ela não apareceu. E tem outro relato que fala que, na verdade, não foi Britney sem Wi-Fi, foi
hackers, tipo imprensa, os fãs tentando hackear a sessão, e eles descobriram que estava sendo hackeado, então eles tiveram que adiar várias vezes até conseguir expulsar os hackers. Como os dados da audiência são sigilosos, né, porque falam do histórico médico dela, eles tiveram que adiar porque não conseguiram expulsar os hackers. Foi isso que os fãs que estavam lá relataram. E alguém apontou aqui que há pouco tempo, há poucos minutos, eu não vi porque eu tô aqui na live, Britney postou no Instagram, mesmo sem internet. Foi na hora que saiu esse boato do Wi-Fi, ela postou no Instagram na hora. Vale lembrar, e eu sempre fico chocado quando as pessoas acham que é Britney, que é 100% Britney que posta no Instagram, assim, tudo mais. E para quem acompanhou a Circus Tour, na época da Circus Tour, os posts da Britney eram quando ela estava no palco. Então, assim, ela no palco, não, né? Ela estava fazendo uma performance e chupando chiclete. E alguém postava, sei lá, dizendo assim, acabei de fazer esse desenho, queria compartilhar com vocês. E Britney, on my radar, and yes, I know it's you, I'm just don't wanna lose you on my radar. E eu post lá no Instagram, né? Então, vamos acordar para Jesus, que claro, que o conteúdo é a Britney que faz, mas tem uma empresa que cuida das redes sociais da Britney. Né? Aí foi remarcado, então, né? Foi pro dia 19 de agosto. Nossa. Daqui a um tempo. Daqui a um mês, né? Praticamente. Pouco menos de um mês. O que eu ouvi aqui de leitura rápida é que a juíza teria dito que não é possível, nessa teoria de que Britney não se conectou, é que não era possível dar seguimento à audição sem a audiência sem que a Britney estivesse presente, né? E foi isso que aconteceu, então, né, Danilo? O Danilo fez a Anitta e travou na live. Travou. Eu vou falar eu vou organizar com o Danilo para ele voltar. Vou pegar um refil da minha Coca, porque eu estou bebendo Coca contra o patrocínio da Pepsi. E Gabriel, faz aí, amarra o Black Mirror com a Carol. Então, Carol, vamos continuar aqui na minha teoria da conspiração com a galera. Mas você tá pegando meu pensamento. Sim. Tô pegando, pode ir. Quem é fã, a gente consegue alcançar outros níveis da mensagem que está sendo passada ali. E como o Alan disse, eu tinha comentado no começo, que o que é mais estranho dentro de tudo isso para mim, é óbvio que também a carreira da Miley Cyrus é muito parecida com o personagem da Ashley O, mas existem essas coincidências. E aí tem um outro ponto que também eu acho incrível dentro desse episódio, é exatamente do personagem da Ashley usar a peruca rosa, que também é uma referência ao personagem da Hannah Montana que usava, né, da Miley Cyrus, que usava, né, a peruca, mas eu acho incrível eles terem usado a peruca rosa. E o mais louco é que é exatamente a boneca da peruca rosa que ajuda a resolver tudo, que traz a verdade, né? Você tem ali no episódio a boneca como quem conseguiu solucionar o problema. E se a gente volta a pensar que o álbum, que é o mais controverso da Britney, que seria o álbum que traz o material dela, que estaria a verdade da Britney, é um álbum que ela mesma intitulou rapidamente na entrevista dela na rádio como Original Doll. E aí você tem uma boneca representando... Não é só a peruca rosa. A peruca rosa, beleza, é a Britney, é a Miley Cyrus, é a Hannah Montana, mas tem essa questão da boneca, de ser uma boneca, e você tem a questão do álbum Original Doll, que para o fã seria a verdade da Britney. E a boneca ali tem aquele surto de verdade, e quando eles configuram a boneca para tirar a trava que tinha dentro da programação dela, para ela voltar à consciência total. E aí ela traz toda essa verdade. Você acha que eu estou viajando, cara? Ou tem algum sentido tudo isso? Olha, eu vou ter que concordar com você por também ser fã da Britney durante muito tempo. E a gente acompanha nos detalhes dos detalhes, né? Tanto é que tem a amiga minha que fala, nossa, Carol, você deve ver até o dia que a Britney menstrua, porque
Eu acompanho ela demais. Então, eu concordo com você, principalmente nessa questão que você falou, da questão do induzir ao coma, que lembra muito essa questão de medicamentos, porque eu acho que até no livro da Jamie Lynn, ou da Aline, ela fala que a Britney pergunta, tá, mas o que é isso? Para que eu tenho que tomar isso? Por que eu tenho que tomar? Essa questão de amassar a comida, amassar o remédio na comida, é uma coisa realmente, assim, bizarra, e que a questão das internações forçadas, tanto aquela internação que a gente, né, teve, que depois o Sam foi buscar ela, que ela estava inchadinha e tal, que o pessoal falou que o pai da Britney obrigou ela a ser internada, aquela coisa toda, e aquela internação do banheiro, você lembra? Quando ela Sim, se trancou no banheiro? que foi um fato decisivo para a conservadoria. A partir Exato, daquela internação é que tudo aconteceu. Foi ótimo você tocar nesse assunto, porque muita gente não sabe que daquele dia para frente é que praticamente começa a conservadoria. É quando eles batem o martelo e tudo começa. Então, para eles foi muito importante. É engraçado que aquela cena pesa muito mais do que quando a Britney raspou a cabeça para muita com gente. certeza. Enquanto ela quando eu vi cabeça, pela foi primeira ato... vez, Oi? quando eu vi pela primeira vez, essas duas cenas eu acho interessante a gente conversar, comentar um pouco, porque quando eu vi essa do hospital, que você falou que tinha helicóptero, que tinha tudo, eu achei que ela tinha morrido. Carol, obrigado. É que eu não quis falar isso, porque assim, às vezes soa pesado, mas eu contei isso pro Alan. Porque quando eu peguei tudo, eu liguei desesperado, porque eu não conseguia dimensionar o que tinha acontecido na hora. E eu falei com outro menino do ex-Britney, eu falei, cara, alguma merda aconteceu. E a parada é muito grande. Pensei, e não era nada demais. Exatamente, não era nada demais. E eles fizeram ser, tipo assim, igual você falou, eu acho que foi ali que eles bateram o martelo e a Britney foi rotulada de doida, e ainda porque você vê naqueles comentários lá no Instagram dela, que você lembra que saiu um vídeo que ela fez, que ela tava, eu não sei se ela tava dançando, alguma coisa do tipo, que aí o pessoal começou a falar que ela era louca, que ela era bipolar, que aqueles vídeos eram bizarros, que estavam preocupando. Se você lembra daquilo? Sim, lembro. Então, desde sempre, depois daquilo, ela foi rotulada como a doida, né? E essa cena da ambulância, e você falou, eles induziram ela a fazer isso para ela poder ficar com os meninos dela, que era a única coisa que ela queria, e eu acho que é um direito de mãe dela ficar com as crianças. Essa cena me chocou muito mais do que quando ela raspou o cabelo mesmo. Vou só aproveitar que eu voltei para trazer um comentário aqui, Gabriel, se você puder colocar na tela, por favor. E se quem reclama que Britney nunca teve um Super Bowl, né, e que a gente sabe que ela não teve porque não quis, porque o convite já aconteceu várias vezes, extraoficialmente, mas foi basicamente o que eles fizeram, foi transformar aquilo ali numa performance de Super Bowl, na proporção que tem uma performance de Super Bowl hoje em dia, né? E que a Mona Lisa está lembrando que em algumas emissoras se adiantaram e noticiaram que ela tinha morrido sim. Eu lembro que tinha vários jornais que tinham feito já pronto, para qualquer momento que ela morresse, já divulgar. Eu lembro disso. Vários jornais. Tem a Black Britney com o Gabriel, e eu lembro dessa notícia. Para anunciar a morte da Britney a qualquer momento naquela época. Parecia que eles queriam só expor para a mídia e aquilo ser publicamente ok. A partir de agora não dá mais. Tanto é que eu não vejo a necessidade da Britney ter saído amarrada de casa do jeito que ela saiu amarrada. Nem eu. Ela não estava uma questão de que ela estava ameaçando matar um filho. Não. Os e meninos, a situação que passou para a imprensa era... Não, ela só que se rejeitou a dar o filho e ficou abraçada com ele na banheira. Então não tinha uma questão de, precisa amarrar essa mulher, ela está doida, descompensada. E outra coisa que me irrita muito é essa questão de o Kevin ser um excelente pai, o Kevin ser um pai presente, o Kevin ser um cara bacana, e a Britney, que a mãe é problemática, ela é a doida, ela que tem um histórico difícil. Não pode falar o que está acontecendo para preservar os filhos. Ô, gente, pelo amor de Deus, sabe? Olha o perfil desse homem. Não, e exatamente, sabe? Até 2007, o Kevin era exatamente a imagem que eles passavam, que a imprensa pintava do Kevin, era que ele era o bad boy, olha lá. E dali para frente ele virou o cara que salvou as crianças, salvou tudo, ele é o cara que se preocupou muito com a saúde da Britney, que ele estava fazendo o melhor para ela. O Carol, que é o melhor cara, né?
Mas principalmente você que é mulher e pode falar disso melhor do que eu e o Gabriel, mesmo eu sendo gay, eu acho, o que eu percebo em situações abusivas que envolvem mulheres, não é meu lugar de fala, tá, gente? Recapitulando, as coisas que eu vivi pessoais na minha família, e eu acho que eu tenho um lugar de fala nesse caso, sim, de ver... Eu tenho tias, eu não tenho tios, assim, eu tenho tenho 2 tios e muitas tias. E tudo que eu vi no casamento de todas, em situações abusivas, não de todas, mas de algumas, era sempre assim, a mulher era sempre ou. E aí isso vai para a mídia também, né? Não encaixa muito na minha família, mas as formas de silenciar uma mulher são ou de dizer que ela tá doida ou que ela é puta. Aí, como você falou, o Kevin, com todo o histórico que ele tem, inclusive da quantidade de filho, com quantidade de mulher, com quantidade de bebida, de buracos financeiros, estrutura familiar, né? E você pega a Britney, não precisa de muita coisa, né? Assim, então eles dizem que ela tá doida e os filhos vão no Instagram exaltar o pai, que o pai é Jesus. O pai é igual a Jesus para eles e a mãe é uma doida. Ô, gente, eu não. Aquela live lá, eu até passei mal, de verdade, emocionalmente, Carol, aquilo acabou comigo. Eu também. Acabou Porque eu não. Acabou comigo. Sabe? Eu não estava acreditando no que eu estava escutando. E é muito interessante o Alan ter pegado essa questão de ter falado isso da mulher, porque eu já escutei isso de ex-relacionamentos. Assim, numa discussão, a pessoa virar para mim e falar assim: você é doida, você tá doida, você tem que ir para o psiquiatra, para o psicólogo. Eu já ouvi várias vezes. Então, assim, aquilo dói demais também por essa questão de ter essa questão da Britney ser uma mulher, sabe? De ser, ela é a doida, ela é a instável, ela tem demência, ela tem bipolaridade, ela tem tudo. Mas o Kevin é um pai certo. O Kevin, gente, vocês veem alguém falando do Kevin? Gente, o Kanye West está concorrendo à presidência dos Estados Unidos, gente. Quando envolve a Britney, a coisa toma uma dimensão assim, completamente diferente. Porque, por exemplo, teve um vídeo que eu fiquei bem chateada, que tinha um pessoal lá... Eu tenho 30 anos, gente, mas às vezes eu brigo na internet defendendo a Britney, porque tem umas coisas que eu não aguento, sabe? E uma pessoa que falou assim: estou muito preocupada com a Britney, porque quem conhece a Britney, quem é mulher, sabe que às vezes a gente gosta de ficar com maquiagem no dia seguinte, gosta de usar roupa sem sutiã, e não tem nada a ver, tá, gente? A gente gosta de fazer isso mesmo. Aí cobram dela uma glamorização que ela nunca teve, que ela nunca foi. Aí eu fico pensando, se fosse, por exemplo, a Beyoncé, a Rihanna fazendo um vídeo assim, deusa, gente como a gente, Lady Gaga, aí pode. Mas a Britney não. Aí é doida, é descuidada, é porque o cabelo tá feio. Entende? E assim, comentários de mulheres mesmo. Quando eu vejo igual, aquela época, acho que 2000 e pouco, tem até no Stages, que a Britney saiu com uma blusinha sem sutiã, eu me senti representada, gente, porque isso precisa ser normalizado. E eu achei, eu me identifiquei, que eu falei, velho, se a minha artista, se é uma das mulheres que eu mais admiro, faz isso, ótimo. Gente como a gente ali. A Britney faz muito isso exatamente porque ela não tem essa questão de ser diva, de ser uma popstar, de ser uma estrela. A imagem dela é muito ela. Verdade, gente. Eu sou isso aqui. Aí tem um problema que a Britney sempre foi muito vendida, e a palavra é essa mesmo, não ela se vendendo, mas a equipe sempre vendeu Britney. Muito mais do que... Eu acho que todas foram vendidas da mesma forma nesse começo, pelo físico. Todas essas cantoras. Beyoncé inclusa, Rihanna inclusa. Mas eu acho que Rihanna e Beyoncé conseguiram, por serem de outra gravadora, por terem outra estrutura, outra indexação, por serem mulheres negras e talvez terem sofrido mais que a Britney, não sei. Mas, enfim, elas conseguiram se livrar um pouco dessa coisa de ser boneca de gravadora, né? E Britney, como ela vive numa tutela, ela não é vendida do jeito que ela quer, porque eu acho que se Britney pudesse, ela saía com sovaco cabeludo na capa de CD, porque ela não se depila nem para ir para uma sessão fotográfica, então ela tá cagando para isso. Mas não é ela quem decide, é diferente da Rihanna e da Beyoncé, então eu acho que
Aí, talvez para quem não seja fã da Britney, que é o público geral, que é a galera que vai em Vegas, tipo a galera que tá ali passando e fala, gente, a Britney, quero ver, não sei o que era, gostava da Britney com as meninas do colégio na época, mas hoje em dia não faz ideia nem do que é o Free Britney, e vai ali, ela exige que Britney sim tenha isso, porque a própria equipe da Britney, que é composta por homens, né, a Jive Records era toda de homens, a indústria é toda masculina, queria que Britney tivesse essa imagem, que ela nunca teve. Talvez isso tenha sido o primeiro problema psicológico para ela lidar com a fama. E outra coisa também que eles pegam muito no pé é a celulite dela. Vocês já perceberam? Tudo eles focam. Acho que depois que ela teve o. Acho que foi depois que ela teve o Jaden, não sei. Ela tava com um vestidinho branco de biquíni. E aí o vestido voou um pouco por causa do ar. E aí eles tiraram foto acho que da coxa dela. Que tava com celulite. Sim. O trem virou capa, tipo, matéria. Não, e tem Britney fotos tem que eles celulite. aumentam as celulites, né? Tem fotos que a celulite nem tá ali, eles plantam a celulite. Fazem isso demais. Já postou sobre isso, barriga. né? E essa sensação de que o corpo da mulher é um corpo muito passível de ser dono, de ser apropriado pelo outro, né? Ninguém tá criando uma regra, né? A gente até faz uma zoação com o Kevin quando ele engordou, não pelo fato dele ter engordado, porque não tem problema nenhum em ninguém engordar, nem ser gordo, nem ser magro, enfim. Mas muitos fãs faziam assim, bem feito, porque quando a Britney ficou gorda, a mídia caiu em cima da Britney e exaltava o corpo do Kevin, que ele estava inteiraço. Aí era como se a mesa tivesse virado. Mas ninguém questiona o Kevin do mesmo jeito que questiona a Britney. Tudo bem que ele não é famoso como a Britney. Né? Ninguém, enfim, eu não vejo nenhuma outra celebridade masculina, nem o Justin Bieber, que já foi acusado de estupro, ser questionado. Gente, quando o Justin Bieber veio no Brasil e pichou umas coisas que não poderiam ser pichadas aqui, ele não foi questionado como Britney foi questionada ao tropeçar com o filho. Não, a gente pega todas as celebridades do sexo masculino que tiveram problemas e que a maioria deles, exatamente como você disse, envolve abuso sexual, muitos bateram em mulheres, né? Existem agressões, a vida continua e ninguém fica relembrando o passado dessa pessoa. Johnny Depp tá aí, né? Chris Brown, que bateu na Rihanna, gente. A gente tem foto. O homem tá fazendo CD, turnê de boaça. Documentário. E a Britney até hoje sendo questionada pelo que igual o Alan falou, por ter sem querer tropeçado. E eu acho que, assim, o fato também dela ter lido as notícias na época, né, logo depois que ela... Eu não consigo imaginar a dor dela de ler o que ela deve ter lido nos jornais, né, assim, tanto é que tem até uma foto dela chorando e tal. Então, assim, eu acho que também pode ter sido um dos motivos que acarretou nessas coisas, né, que ela está passando hoje em dia, e que eu acho que, uma das coisas que eu mais questiono, que acho que o Gabriel falou, que eu quero só relembrar para voltar, não tem ninguém que tenha interesse em cuidar dela. Não tem. Sim. Eu não sinto isso da família, eu não sinto isso, sabe? Além da gente. Pega do dia 1 da conservadoria até hoje, a Britney só trabalhou. Exatamente. Em nenhum momento alguém falou assim, Britney, vamos tirar 2 anos de férias, esquece isso. Se cura, se trata, a gente está aqui para cuidar de você. Você tem esse probleminha aqui, ó, é demência, que é o que eles dizem, né? Tá aqui, ó. Vamos lá, você tem que se curar. É a sua saúde, porque a partir do momento que você entra com um processo para cuidar de uma pessoa, é que está preocupado com a saúde dela. Não, a gente percebe que a preocupação é só em torno da finança, quem é que vai controlar o dinheiro, quem é que vai fazer isso, vamos licenciar marca, vamos licenciar produto, e continua, vamos fazer turnê. A Britney, depois de 2007, teve o blackout, existiu uma turnê que estaria programada para ter acontecido, mas eles preferiram lançar um álbum com um comeback dela. A Britney não se recuperou nesse tempo, não houve um tempo para ela parar, se tratar de todas as doenças que são alegadas até hoje. Não, começou um trabalho, começou um novo álbum, e já começa com uma turnê, uma artista que está voltando num comeback de um problema tão grande.
não era só um álbum, era vamos voltar com tudo. Eu tava só pra gente finalizar o raciocínio do Black Mirror e a gente continuar a falar até da questão da peruca rosa, tem a questão da boneca, que eu faço uma ligação até com o Original Doll, que seria a voz verdadeira da Britney, e ali quem dá a voz e salva a Ashley é a boneca. E eu acho assim, e aí eu acho que o mais importante, como eu já esclareci a peruca rosa, a Britney morena aproveitando, a mensagem que o Black Mirror passa também tem muito a ver com o que está acontecendo agora. Quem salva a Britney é uma fã. Então, se a gente tentar entender que o Black Mirror conta a história da Britney Spears, eu acho que alguém quis indicar pra gente que quem poderia salvar a Britney são os fãs. Porque é só a gente que preocupa com ela. Para pra você ver. E o Britney é muito isso. Então, eu acho que o Black Mirror meio que apoia o que a gente está falando aqui. Então, quem está muito perdido, assista o Black Mirror. Esse episódio é maravilhoso. Vai te dar uma luz para muita coisa e mostrar o quão é importante o papel de quem admira e curte o artista. Não só tá ali para apoiar, a levar música, subir a música, visualização de clipe, tudo isso. A gente tem que focar agora na vida da Britney. Vale dizer também que o título desse episódio faz uma referência a Three. Porque o título do episódio é Rachel, Jack and Ashley 2, que é uma coisa Peter, Paul and Mary. Ele foi escrito pelo Charlie Brooker, dirigido por uma mulher, a Anne Sweatsky. O Charlie é o próprio criador. Eu vi que o roteiro é do próprio criador do Black Mirror. Ele é o showrunner, né? E ele está descrito aqui como... Ele se descreve como roteirista e satirista britânico, né? Satirista no sentido de fazer sátiras com as coisas, né? Então, faz sentido ele ter feito um episódio que satiriza a vida de uma popstar. Então, acho que fechamos esse ciclo do Black Mirror e eu acho que é legal a gente ressaltar que no episódio, quem salva ali a Miley sai. E tem uma crítica muito bizarra, porque tem a cena em que a Ashley está compondo aquela música, a tia dela fala que não, legal, mas não é o que vende, o que o público quer, né? O que a gravadora quer. E aí eles fazem todo um material, tanto que eles pegam a música que ela gravou e no final eles dão uma outra repaginada, se eu não me engano, nessa própria música. E quem reparar, assim, na última cena do episódio, assim, que a Ashley consegue se libertar e fazer o som que ela quer, sei quem ela é, ela tá fazendo um show numa boatezinha no estilo House of Blues, saem duas crianças de dentro da boate com a camisa da Ashley Wood de peruca rosa, meio que ainda adorando quem era a Ashley, elas saem tipo, horrorizadas, tipo, mas no que ela se tornou? Que é para mostrar exatamente que é aquilo. Às vezes, aquela questão da imposição da gravadora, né? Mas não vai ser o público que a gente construiu, não vai gostar disso. Mas a maioria vai falar, mas vai ter um ou outro que não, porque realmente só gostava daquele produto que estava sendo exposto ali. Esse episódio é muito bom. Agora, eu queria aproveitá-la, agora que a gente já falou do Black Mirror, que eu acho que muita gente conseguiu também, com tudo que a gente falou até agora, ver que nada disso é uma teoria da conspiração, como todo mundo quer vender que o Free Britney é. Lembrem-se que em 2007 Britney falava sobre isso, ela escrevia, ela falava, ela já falou publicamente várias vezes sobre isso, sobre o quão infeliz ela é. O For The Records é um diário da Britney editado. Então, pelo amor de Deus, parem de querer comprar uma ideia de que a gente está aqui vendendo uma teoria da conspiração. Infelizmente, tudo que a gente está falando é a realidade, não é uma ficção. Não é um episódio de Black Mirror. A vida da Britney está aí exposta e de uma forma completamente errada. A Carol, ela também compartilha muito desse pensamento e o convite veio para a Carol exatamente por isso, para ela complementar com coisas que ela também pesquisa, que ela fica ali bolando, na cabeça dela raciocinando sobre. E a Carol, ela tem uma visão muito legal dali da Piece of Me, do estresse que foi para Britney quando a Piece of Me resolveu ir para a Europa, né? Eu não fui, de fato, infelizmente, na Piece of Me, mas eu acompanhei
de perto por causa dos fãs estrangeiros, né? E algumas coisas que me chamaram a atenção foi no show da Alemanha, que era o que eu queria mais saber, e que tinham também fãs da Rússia que foram nesse show, o de Berlim. E aí, alguns fãs falaram que na questão do tique, do cabelo, né, da Britney, que ela ficava mexendo. E para vocês terem ideia... Tem a mão também, né? Ela fica com a mão assim. A mãozinha, E outra coisa, saiu uma matéria no jornal alemão falando sobre a turnê, né? O que mais me chamou a atenção em ver um jornal alemão falando foi do tique. Eles fizeram uma reportagem falando sobre, questionando como que estava a artista emocionalmente falando por causa desse tique, que eles acharam completamente esquisito. Então, isso virou notícia na Alemanha. A foto que tem dela, segurando o ursinho, né, da Alemanha também, que ela ganhou de presente, ela parece desconfortável. Teve notícias que falaram que antes dela entrar para o show em Berlim, ela chorou. Aí acho que teve até isso eu não sei o que pode ter acontecido, rumores falando que ela estava chorando porque ela sentia saudade do namorado dela, e tinha gente falando que ela sentia saudade dos meninos, dos filhos. Eu não sei se seria apenas isso. Eu acho que existe uma questão muito maior aí por trás, e até mais assustadora. Teve uma menina que foi num festival que ela fez, vocês lembram que ela levou a Piece of Me para um festival? Não, antes de ser o da Alemanha, teve um pequenininho, que foi bem pequenininho, que teve uma menina que foi, e ela falou, assim, que ela era fã, ela ficou assustada, assim, porque ela é fã da Britney desde 99, ela acompanhava a Britney desde 99, e a última coisa que ela viu no palco foi a Britney. Ela falou que, a partir dali, ela ficou frustrada e assustada pelos tiques, pela maneira que a Britney se expressava, e que ela não viu a Britney ali, e que ela teve um dia triste, que, na verdade, para ela, o show foi triste, ela não se divertiu. Depois teve um menino francês que divulgou uma carta que ele fez depois do show da Piece of Me, falando que... Aí eu não sei muito bem o que sentir sobre isso, porque ele falou assim na carta que também acompanhava a Britney desde 99, que ela sempre foi inspiração dela e tal, e ele, depois do show, ele simplesmente deixou de ser fã, porque ele acha, que aí eu acho que é uma coisa um pouco injusta colocar essa responsabilidade nas costas dela, ele acha que ela não foi atenciosa, que o show foi uma merda, e aí ele falou que ela destruiu o sonho dele, que ele nunca imaginou que ela seria tão fria, tão esquisita, e que o show foi uma bosta, porque ela, mais uma vez, não estava preocupada com a sincronização do playback, não cantou nada ao vivo, diz ele que não fazia questão de fazer nada ao vivo, que, tipo assim, ela estava só cumprindo ali o que ela tinha que fazer, e que era a primeira experiência dele vendo ela ao vivo, depois de tantos anos de fã, e que a partir desse dia ele deixou de ser fã dela. Então, assim, essa questão da carta do fã mexeu muito comigo, e, assim, até com as experiências que as pessoas iam relatando, porque eu não acho que justo isso, entende? Nesse sentido de falar, eu era sua fã e você destruiu. Você criou primeiro que a pessoa criou uma expectativa em cima da Britney, a gente tem essa mania. Inclusive, a MTV fez isso quando ela foi cantar a Make Me, né? A propaganda da MTV era o quê? Sim. Era a cobra, era a roupa do VMA 2003, era a Britney. E aí, quando esse fã francês falou isso, você estragou todos os anos, ele fala isso para ela na carta, que eu te amei e que eu dediquei a você em um dia, em um show. Assim, é o que eu falo, assim, eu acho isso um pouco perigoso, porque eu acho que a gente tem que fazer a análise também do backstage, igual o Felipe falou aqui, ó, teve várias meet and greets que ela estava chorando, e que, inclusive, teve aquele problema com uma fã espanhola, vocês lembram? Que ela se recusou a tirar foto com a menina, e a gente nunca vai saber por quê, e o Larry ainda falou, não, tá tranquila, é porque hoje ela não tá boa. Ele falou alguma coisa assim, tipo, não, isso é bobeira. E, tipo assim, são coisas que não são debatidas, entende?
isso vira um marketing para isso. Porque se você identifica como equipe que isso está sendo negativo para a carreira dela, já era para eles terem cancelado os meet and greets. Não. Continua. Com certeza. É um freak show total. Tem uma pergunta para Carol. Carol, eu já sei a resposta, que eu já vi Carol respondendo sobre isso nessa live que eu assisti, mas vou fazer, porque eu acho que nem todo mundo viu essa live que a Carol fez em outro lugar, que não era uma live só sobre Britney. Somos colecionadores. Pagamos, a galera acha que a gente paga fortuna nas coisas, mas não é verdade, porque a nossa coisa é liquidação de shopping. É sair procurando ali, descobrir, encontrar aquela coisa, um achado, assim, achar aquilo que a gente queria muito por um preço mais legal. Mas aí muita gente fica perguntando, você já gastou essa grana toda com Britney, por que você não vai lá conhecer ela? Você iria? Eu, particularmente, eu acho que não, que você sabe por quê, né? Por questões de saúde. Eu quero que você diga. Eu juro que, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho problema de ansiedade seríssimo, então... Vamos para um bate-papo, um bate-bola, jogo rápido com a Carol? Vamos! Esse momento incrível do nosso programa. Carol, que legal! A gente tem perguntas assim que é papum, tem que ser rápido. Se você pudesse se definir como um álbum da Britney, você seria qual álbum? In the Zone. Nossa! Rápida. Acho que sim. Pensei no Glory porque ele é maduro, mas eu vou no In the Zone. Eu posso colocar, então, In the Zone / Glory, porque o Glory tem certas músicas que eu acho maduras dela, que quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, nossa, eu precisava dessa música. Se você pudesse salvar hoje uma música da Britney, como a gente salvou Mood Ring, que ninguém nunca esperou que podia aparecer e apareceu. Pode ser qualquer música. Qual você salvaria? Eu acho que eu faria, sabe qual? Acho que vocês vão ficar meio assim, essa, mas é porque eu amo muito, mas eu salvaria Showdown. Eu amo. Gente, Boa escolha. Amo. Amo essa música, acho que ela merecia mais. Eu amo a Carol porque é tudo em comum, assim. A gente espera uma coisa bem... De cada álbum ali, vamos ser mais assim, de cada álbum, que eu acho que também abrir o leque é muita música pra gente pegar, assim. Vamos supor, do Baby One More Time, qual música você faria justiça? Aaron Goodbye. Eu gosto daquela música. É maravilhosa. Sabe por que eu gosto de... Eu posso dizer uma coisa que eu acho que vai dar match com a Carol também? Eu acho que eu gosto de Aaron Goodbye. Eu nem acho que seja uma música incrível, e não é, mas eu acho que é por causa de uma memória afetiva com o single físico de Baby One More Time. Exatamente. Exato. É isso aí. Porque foi quando eu ouvi a música. Essa nostalgia. Sim. Eu também acho. Eu lembro exatamente do dia que eu ouvi por causa do single. Eu também. Exatamente. Pegou pesado agora com o nosso coração. É porque, assim, é boa, eu gosto, mas não é uma música, tipo, a gente entende que seja uma B-side e tal, que nem Mood Ring, que eu amo Mood Ring, mas tipo, Slumber Party é melhor que Mood Ring, eu acho. Hoje eu prefiro Mood Ring, porque também já enjoei do Slumber Party, mas tipo, claro que Crazy, Baby, Sometimes e Born to Make You Happy from the Bottom são melhores, mas é que a gente tem carinho ali por Aaron Goodbye. Agora vamos para ele, que fez 20 anos agora. Oops, I Did It Again. Qual música você faria justiça por ela? Eu acho que eu faria Don't Go Knocking on My Door. Eu iria nela. Porque eu gosto da performance na tour, e eu acho que ela tinha tudo para ser single, para ter eu acho que é empoderada. Isso. Empoderada. E já escutei muito, assim, em épocas que eu queria, tipo assim, me sentir mais valorizada, entre aspas. Aquela época de adolescente, né? Então, eu acho que ela tem uma letra que vale até hoje. Assim, então, eu iria nela. Vamos agora pro Britney. Qual música você salvaria do Britney? O Britney eu pegaria Lonely também. Por causa do empoderamento... E eu gosto da performance, eu acho a Britney bem segurona. A performance, quando eu vi pela primeira vez, com aquele telão, gente, foi a coisa mais tecnológica que eu vi na minha vida. Eu achei sensacional. Falei, o chapéu, a parte do chapéu. Eu achava
aquela parte, gente, é muito legal. Carol, Eu qual fiquei foi assim, qual foi sua reação quando você deve ter assistido algum bootleg da Dream Team Dream Tour e você viu que o Chapéu ficava atrás do telão num negocinho? Apoiado numa acabou com a minha Por quê? vida aquilo ali. Eu fiquei passado. Eu fiz. Eu também. Óbvio que eu sabia que o Chapéu não saía do telão, mas quando eu vi que ficava pendurado no negocinho de pendurar roupa, eu fiz, o quê? Exatamente. Eu fiquei tipo assim, Britney, por que me matou? Porque aquela realmente. Agora vem o álbum Responsabilidade, que é o álbum que define Carol. Carol, qual música do In The Zone você... Ela salvou o showdown, né? Resposta. Fora o showdown. Não. Tirando o showdown. Exatamente. Fora o showdown. Fora o showdown, eu acho que eu pegaria talvez The Hookup. Uhum. E uma que eu amo demais, que eu acho uma vibe delícia, só que eu acho que, tipo assim, não sei se sairia bem como single, mas eu acho delícia e é diferente, então, tipo assim, eu acho que as pessoas iam falar, nossa, é a Britney, essa música da Britney seria Early Morning. Eu acho uma delícia aquela música, gente. E acho que é o Moby que fez, né? É o Moby, é do Moby. Véi, essa música é... Então eu fico assim, imaginando a reação das pessoas escutando Early Morning e falando, nossa, a Britney que tá cantando? Porque tem uma pegada muito diferente. Blackout, sem sombra de dúvidas. Freak Show, sem sombra de dúvidas. Eu amo. Freak Show ou Get Naked? Eu sou apaixonada com essas duas músicas. Sem pensar duas vezes. Cara, Heaven on Earth é muito forte, assim. Eu acho uma música muito incrível. Não, é linda. O álbum inteiro é lindo. Eu gosto muito, por exemplo, também de Sugar Fall, State of Grace. Mas, assim, mas não... State of Grace. É perfeita. Mas aí depois do Circus vem... Não, depois do Blackout vem o Circus. Qual do Circus? Eu gosto muito de Mannequin. Gosto muito dela. Acho que eu salvaria ela. Ou Kill the Lights. São duas que eu gosto muito. Parecem primas distantes do Blackout, né? Exatamente. Ou, mas eu acho que eu fico com Mannequin, por causa da minha memória afetiva, assim, quando eu lembro que eu escutei pela primeira vez. Depois do Circus vem o Femme Fatale. Femme Fatale. Ai, Femme Fatale, eu acho que eu vou ficar com Scary. Eu não sou muito fã do Femme Fatale, assim, de ouvido, eu acho ele muito eletrônico, assim. Eu acho ele meio linear demais. Exatamente. É tudo muito parecido. Não sei. Segue uma... É engraçado que o que o Circus tem de confuso e nada a ver com nada, o Femme Fatale resolveu ajustar até demais. Aliás, no Femme Fatale, Up and Down também, eu gosto. Vou pôr Up and Down em vez de Scary, porque Up and Down eu escuto mais. E aí chegamos nele, no próximo álbum, no próximo EP lançado pela Britney, que é o Britney Jean. Britney Jean eu fico com Perfume, porque eu gosto da letra, e talvez... Não, só uma, né, que pode. Então eu vou em Perfume. Perfume. Não, peraí, foi single, né? Tem que salvar, peraí, não. Eu vou em... Peraí, gente, que confusão. Peraí. Esquecido no churrasco. Por isso que eu ficaram calados. Eu falei, single de perfume. Olha, alguma merda, peraí. Não, Hold on Tight. Também, muito bem, Carol. Hold on Tight. Essa daí. Aí vem, depois do Britney Jean, vem o Glory, né? Pois é, o Glory... Ai, meu Deus. Chegou não, o Glory... Ai, gente, o Glory... Eu acho que... Eu amo tanto Just Love Me e Liar, que ficam pela letra, entende? Eu acho que eu vou ficar com Just Love Me, porque a letra tem um significado para mim, sabe? Tem um significado. Eu gosto do som, eu gosto do estilo que a Britney canta a letra. Eu não sei, eu acho ela mais madura e mais segura ali, não sei. E quando eu ouvi, eu fiz algumas relações na minha vida com a letra. Eu falei, eu queria que ela lançasse essa.
Então eu vou colocar Just Love, mas é bem difícil. Essa do Glory é bem difícil. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu fiz na live que a gente fez com outro pessoal que é colecionador para você. Qual é o item que você tem que ele não precisa, não necessariamente é o mais caro, mas qual é o item que tem mais valor para você de toda a sua coleção? É o In The Zone autografado. Esse é o item que eu passei mal de chorar quando chegou. Eu até contei na live que eu fiz com esse colecionador, vocês lembram quando você viu, né? Vocês lembram quando a Britney lançou lá na Virgin, né? Na loja da Virgin, e ela assinou. E tem umas fotos que mostram ela assinando de lado mesmo, não no rosto dela. E eu consegui esse CD com um fã da Polônia, que tinha um amigo, eu acho que estava em Nova York, e que pegou para ele. E ele era tipo assim, a coleção dele é tipo a nossa. É grande, ele é conhecedor de Britney, mas aí ele parou de colecionar e me mandou fotos e tal, e eu falei, não, eu preciso, porque é o meu álbum favorito, e de fato tem fotos e vídeos comprovando de que ela de fato assinava de lado. E foi um dos itens que eu mais chorei quando chegou. É um dos itens que eu pego e eu falo, eu não acredito. Então eu vou, sim, sem sombra de dúvidas, no In The Zone autografado. Eu vou finalizar com a Carol com a mesma pergunta que a gente sempre faz, que é o tema de hoje, que é, Carol, Free Britney para você. O que significa? A importância, tudo, você apoia, não apoia? Porque você falou, Gabriel falou, parecendo assim, Free Britney para você também. Foi... tipo assim, é isso mesmo. É isso aí, eu tenho a mesma linha de pensamento que vocês, apoio, e acho que se não fosse pela gente, muito dessas informações a gente não teria nem tido acesso. E não teria tido essa repercussão, a Britney estaria sofrendo muito mais. Então, eu sou, obviamente, apoiadora do Free Britney, e a minha linha de pensamento bate completamente com vocês e com o Britney Online Brasil. Com certeza, com certeza. Qual o item mais caro que você tem na sua coleção? E qual item não necessariamente é o mais caro, mas é o mais raro? Não o item que hoje esteja valendo mais. Qual que você pagou mais e qual item que hoje é o mais raro? Por exemplo, eu comprei o meu single de Toxic BR o Toxic Nacional, eu comprei por R$30. E talvez seja um dos mais raros na minha coleção. Misericórdia! Eu 35. Paguei mais caro nele. Foi nele, foi? R$30. Foi nele. Eu paguei Toxic Brasileiro promo caro, paguei uns... Não precisa. Se não quiser dizer o preço, não precisa dizer. Não, mas se quiser dizer, pode dizer. Não vou falar para ninguém, para as pessoas que eu tenho. Não vou falar porque tem gente que eu conheço que está vendo a live que vai me julgar. Então, não vou falar, não. Mas depois eu falo para vocês no off. Eu acho que é ele, o mais caro. E, assim, raro. Bom, talvez aqueles tourbooks da Dream, que eu consegui completar. Menina, eu acho que eles... Eu não tenho todos. Nossa Senhora! Mas você tem o de Baby, né? Você tem o de Baby, não tem? Pois é. Já me arrasou aí, querido. Você tem o de Baby. Qual item você só comprou porque era da Britney? Tirando os vinis? Tirando os vinis. Foi o Be In The Mix, né? O 2. Só por causa disso. Eu tenho quase nenhuma versão dele. Eu tenho brasileira e a russa, que quando eu estava morando lá, eu achei por preço de banana. Só. O resto eu não faço, eu não fiz, nem o japonês eu fiz questão de ter. Porque eu olho para o japonês dele. Eu tenho. Não. Eu tenho duas porque enfim, comprei ele nas Americanas quando eu vi que eu não ia ter mais saída. Aí não era versão AA. Então depois um amigo vendeu a coleção e tinha um AA, e aí eu comprei o AA porque eu tenho esse toque de ter todos AA. Sei. Primeira tiragem. Aí eu tenho 2, mas os 2 são nacionais, enfim, né? Então também só tenho 2 dele. Vamos aos ditos finais. Vamos aos ditos finais. Dessa nossa missa incrível. Uma missa. Carol, queria te agradecer por você ter vindo hoje, assim, de última hora, meio que bater esse papo que a gente falou sobre Free Britney, agora a gente também falou um pouco de coleção para dar uma descontraída, porque hoje o dia foi muito tenso para todos os fãs que ficaram o dia inteiro atualizando ali para ter notícias.
Ô, Gabriel, eu queria te agradecer de todo o meu coração pelo convite. Igual eu falei com você na mensagem, estou honrada, me senti honrada, porque eu sou, assim, fã demais do site de vocês. Acho que o trabalho que vocês fazem lindo, trabalho de qualidade. O site é novo eu fico, também. é maravilhoso, mas é muito lindo, é um trabalho lindo que vocês fazem. E muito obrigada pelo convite, assim, eu fiquei, assim, serei eternamente grata, e foi um prazer, foi super divertido com você, com o Alan, foi muito bom, me senti super acolhida, então, assim, eu que agradeço, e espero que a gente faça outras lives juntos, e tenham, né, a gente tenha mais parceria, porque o nosso foco sempre vai ser a nossa Britney, né, a gente quer vê-la bem, quer vê-la feliz. Então, eu te agradeço a vocês pelo convite. Foi incrível, foi incrível para mim. Maravilhoso, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Carol, foi um prazer enorme te receber. Enorme, me senti conversando com uma amiga de infância, assim, no quarto, sentado, folheando pasta da Britney. Era o que eu fazia também. quando eu era mais criancinha. Iria reforçar que a Carol tá sorteando, para quem não ouviu, só relembrar que a Carol tá sorteando, vai sortear um vinil europeu, Picture Disc do Baby One More Time, quando o canal dela chegar em 1.500 inscritos. Então vamos seguir a Carol. Vou avisar isso lá no nosso Instagram, porque o nosso canal no YouTube tem menos inscritos que o seu, inclusive, então vou avisar no Instagram que a gente tem bomba mais. Queria dizer também que, para quem não sabe, a gente está sorteando, ó a humildade de sorteio, a gente está sorteando um DVD da Femme Fatale Tour no Twitter, lacradinho. Danilo tá cuidando desse sorteio pra gente. Foi ele quem comprou o DVD, inclusive. E tá rolando, basta seguir a gente e o Gossip Britney no Twitter. É um sorteio de sites parceiros. Então, segue a gente lá no Twitter, que é twitter.com/BritneyOnBR, e segue a Carol. Para seguir a Carol, vai lá nos nossos stories, olha os 2 últimos, que tá feito. O canal dela é uma delícia, os vídeos são ótimos e super... ela é super didática nos vídeos, então vale a pena assistir. Carol, brigadão. Obrigada a você, querido. Um beijo, foi uma honra participar. E eu digo mesmo, viu? Eu tive o mesmo sentimento. Parece que eu estava conversando com amigos, fãs da Britney, assim, aqui no meu quarto. Foi maravilhoso. Vocês são incríveis. Essa frase a gente se despede. Um beijo, gente. Um beijo, Carol. Um beijo, Gabriel. Boa noite para vocês. Amor, muito obrigada. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau.